A 22ª rodada da Série B já começou. Eu não tive oportunidade de gravar ao longo da semana aí, fazendo a prévia de todas as partidas, mas tivemos jogos bem interessantes, duelos diretaços já nesse meio de semana. Vamos falar sobre eles aqui também. Já dá o like nesse vídeo aqui para fortalecer esse vídeo, ficar em alta no YouTube e aumentar a nossa divulgação. E se inscreve também aqui no nosso canal pra gente poder seguir crescendo, né, aqui dentro do YouTube. Beleza, meus amigos? Então vamos lá, link na descrição também aqui para você acompanhar todos os nossos canais, perfis em todas as plataformas, beleza? Então, gente, vamos lá. Na tela aqui já os primeiros jogos que já rolaram, né? O Novo Horizontino perdeu em casa para a equipe do Coritiba, Coritiba reafirmando sua força como um dos favoritos, um dos candidatos ao título, e o Novo Horizontino explicando aí o porquê que não consegue alcançar lá a primeira posição. Ainda é um campeonato muito interessante, muito forte, muito consistente da equipe do Novo Horizontino, mas que é um time que nessas oportunidades vacila e não consegue a pontuação que precisa para atingir os objetivos. No ano passado, acabou entregando a classificação para a Série A, na última rodada, né? Então, assim, é um time que acho que ele é bem consistente, bem interessante, o Novo Horizontino, bem montado, bem treinado, né? Bem arrumado, bem gerido o clube, para falar a verdade, mas que acaba faltando aquele algo a mais, sabe? Pra garantir. Sabe aquele cara que você faz tudo no jogo, imagina, o time tá fazendo tudo, tá jogando tudo, mas chega na cara do gol e perde, né? Falta essa definição, falta aquele detalhe final pra o time poder atingir os objetivos. Esse é o Novo Horizontino, certo? Então, olha como fica aqui. Novo Horizontino, inclusive, pode perder a posição nessa rodada. Inclusive, pode até sair do G4. Se a Chapecoense ganhar o seu jogo e o Remo ganhar de mais de 2 gols de diferença, ou tipo, se fizer 2 gols de diferença, vai para outro critério. Porque se o Remo ganhar de 2-0, por exemplo, vai para 36 pontos, 9 vitórias, saldo 6 e 25 gols marcados. Aí vai pra, acho que, cartões vermelhos. Aí eu não sei também como é que tá. Mas 3-0 o Remo passa o Novo Horizontino. Então o time pode sair da zona de classificação, né? Então olha como o time vacila, né, o Novo Horizontino. E não é de hoje. Já o Coritiba não tem nada a ver com isso, foi lá, ganhou 2-1 e vai para 42 pontos. O Novo Horizontino poderia ter ido para 39, estaria com a mesma pontuação do Coritiba, né? Olha aí como o time acaba se afastando um pouco, né, dessa briga. Tava querendo se aproximar dos líderes, se afastou. O Goiás ainda joga, ainda pode aumentar essa distância aí pro Novo Horizontino e pode retomar a liderança, mas a verdade é que o Coritiba assume provisoriamente a liderança do campeonato e torce contra o Goiás nessa rodada. Outro duelo direto, tá? Amazonas e América. O Amazonas, 21 pontos, o América 22. É um jogo que, se o América tivesse perdido, ele teria entrado na zona do rebaixamento. O Amazonas estaria com 23 pontos aqui fora, né? E o América estaria com 21 na 18ª posição. Já que com esse empate ele ultrapassou o Volta Redonda, tá? Provisoriamente. Pode voltar para a zona do rebaixamento América com esse empate. Mas se tivesse ganho, estaria com 21 pontos, mesma pontuação do Atlético e... Não, estaria com... 24 pontos se tivesse ganho. Teria 2 pontos a mais, é isso. Poderia até ter ultrapassado a equipe do Atlético dependendo do saldo aqui, mas vacila o América, empata com o lanterna do campeonato e perde a oportunidade aí de dar uma recuperada. Hoje segue a rodada com um Remo e Botafogo. O Remo que quer, né, entrar na zona de classificação, como eu falei, se ganhar de 3-0, por exemplo, ele passa a equipe do Novo Horizontino. Então, ganhando de 3-0 é certeza de G4 para o Remo nessa rodada, tá? Mas dependendo do resultado aqui da Chapecoense, se a Chape perder e o Remo ganhar, aí o Remo passa a Chape. Se a Chape empatar e o Remo ganhar, passa a Chape também. Então precisa de um tropeço da Chapecoense e ganhar o seu jogo. Ou então ganhar de 3-0 para não depender de ninguém e entrar no G4, o time do Remo. Mas joga contra o Botafogo. Botafogo tá lá embaixo, na zona do rebaixamento, 18º lugar.
Um empate para o Botafogo nesse jogo aqui, não digo que é um resultado ruim pensando na partida em si, mas para a situação da tabela da equipe do Botafogo é essencial ganhar, né? Mas a gente sabe que é muito difícil. Um pontinho, creio que fique até de bom tamanho para o time do Botafogo, né? Aliás, olha que saldo horrível, né, velho, do time do Botafogo. É o pior ataque da competição e é a terceira pior defesa. Segunda... Ó, o Atlético Paranaense tomou 31 gols, América 31 e o Amazonas 31. Todo mundo tomou 31 gols, então as piores defesas do campeonato. A quarta pior defesa, né, é a do Botafogo de Ribeirão Preto, com 30 pontos. Mas é o pior ataque. Olha o saldo, velho, do Botafogo. Então, é complicada a situação, né? Mas enfim, para esse jogo aqui eu acho que o Remo ele é favorito, tá? E o Botafogo, se conseguir um pontinho, vai ser grande coisa aí para o time do Botafogo. Clássico no Oba, Vila Nova e Goiás. Acho Goiás favorito, mas clássico é clássico. E vice-versa, como diria o poeta. Se o Vila Nova vencer o jogo, ele vai para 33 pontos e se aproxima da Chape, pelo menos. Né, tá a 4 pontos, diminui essa vantagem aí para 1 apenas. Claro que tem vários jogos ainda na rodada, mas o Vila Nova ganhando, ele vai para perto da Chapecoense. E o Goiás ganhando, ele assume a liderança, 44 pontos. Um empate bota de novo o Goiás na primeira colocação por conta do saldo de gols, tá? Mas enfim, o Goiás aqui acho que é favorito nesse duelo. Mas como eu falei, clássico é clássico. Atlético Paranaense e Cuiabá. Pô, o Atlético, ele não faz um campeonato convincente, né? Apesar de ter conseguido eliminar o São Paulo na Copa do Brasil, o Atlético contou com a ajuda, claro, da expulsão do goleiro, mas, cara, eu não vejo um Atlético sendo uma equipe tão forte assim. Sabe, acho que deu a vida ali contra o São Paulo, conseguiu fazer grandes atuações, né? E eliminação heróica, quer dizer, classificação heróica do Atlético Paranaense, né? Eliminação sofrida do São Paulo, eu quis dizer isso. Mas na Série B o time não vem fazendo boas apresentações. Olha só, aqui a sequência do time. 5 jogos sem vencer, até aqui, né? Porque ainda tem mais pra trás. O GE só mostra as últimas 5 partidas. Mas já mostra que a fase não é boa do Atlético. Já o Cuiabá. Cuiabá, 8º colocado. Vem numa fase que também não é muito boa para um time que quer brigar pra subir. Mas já é melhor do que a do Atlético. São 6 pontos contra 3. Né? E é um time que ele tá mais próximo aqui da briga pelo acesso. Sendo na casa do Atlético Paranaense, eu vejo esse jogo com uma cara de empate, cara. Tá ligado? Porque a gente tem um time que não embala contra um time que tá ali fora de casa. E também não é que o Cuiabá é esse bicho papão também, né? Então, assim, acho que apesar do Cuiabá, pra mim, ser uma equipe mais confiável, o Atlético Paranaense joga em casa e não vai querer perder. Acho que esse jogo tem aquela carinha de empate. Chapecoense e Paysandu. Velho, embora eu entenda que o Paysandu deu uma melhora muito grande, acho que a Chape ela é favorita para esse jogo. Chapecoense, nesse campeonato, eu vinha meio que desconfiando da Chapecoense, mas toda vez calava minha boca, né? Então, acho que nesse jogo aqui eu vou de Chapecoense. Também é um jogo em que é um time do G4 contra um time do Z4, e eu sempre digo isso e sempre vou repetir. Aí é obrigação do time do G4 ganhar o jogo, principalmente quando joga dentro de casa. Então esse jogo aqui é obrigação a Chape ganhar, não pode perder ponto, pensando nisso. Mas o Paysandu também vai se apegar a isso, né? Esse crescimento do Paysandu de algumas rodadas pra cá. Embora esteja aqui na penúltima colocação, já venha 4 jogos sem vencer, mas que é um time que, sem dúvida nenhuma, de algumas rodadas pra cá melhorou a sua atuação, seu nível de atuação. Vem de novo agora numa fase complicada, 4 jogos sem vencer, mas que hoje o Paysandu vem empolgado para tentar sair, né? Hoje a realidade do Paysandu é a briga para sair do Z4, cara. Se for olhar algumas rodadas atrás, o time do Paysandu estava afundado lá na última colocação com uma pontuação ridícula. Agora ele está com a mesma pontuação,
com um ponto a menos, na verdade, do que o time fora da zona. E o time de fora da zona tem um jogo a mais. Então, hoje é muito plausível a gente pensar no Paysandu brigando efetivamente para sair dessa zona. Eu creio até que o Paysandu vai conseguir, certo? Mas precisa voltar a vencer. E creio que não é hoje. Amanhã, na verdade. Não é nessa rodada. Tá. Atlético Goianiense e Ferroviária. Cara, Atlético Goianiense vem subindo um pouco aqui na tabela. Ferroviária vem mais ou menos ali na tabela, né, velho? Eu vou de Atlético Goianiense nesse jogo. Acho que era um time que tava muito mal no campeonato e tá estabilizado lá no meio da tabela. E a Ferroviária também tá ali. Os dois acho que vão fazer aquela gangorrazinha, né? Sobe um pouquinho, desce um pouquinho. Se não mudarem o patamar deles, de repente, como alguns outros times, no caso, por exemplo, o Criciúma. O Criciúma, já eu falo sobre ele, mas creio que Atlético Goianiense e Ferroviária são aqueles times ali do meio da tabela, né? Ferroviária até me surpreendendo esse ano. Mas o Atlético, eu acho que nesse jogo é favorito até por jogar em casa. Volta Redonda e CRB. O time do CRB fora de casa vem fazendo uma campanha ruim, né? Nas últimas rodadas o time do CRB vinha despencando na tabela de classificação. Conseguiu vencer o Novo Horizontino. Foi pra fora de casa, perdeu mais uma. Agora, na última rodada contra o Atlético, venceu. O Atlético que vem de uma fase muito boa, né? Mas o CRB conseguiu vencer o jogo e dentro de casa. Já agora jogando fora de casa contra o Volta Redonda. Claro que o time do CRB ainda tem possibilidades de vencer. O Volta Redonda é o time da zona do rebaixamento hoje, né? E o CRB tá ali na parte de cima da tabela. Na verdade, o time do CRB hoje é exatamente o meio, né? É a mediana, como a gente gosta de chamar na estatística, né? Entre o quarto colocado, entre o G4 e o Z4. 34 pontos e 22. São 12 pontos de diferença do quarto para o 17º. Do G4 para o Z4. O CRB está exatamente no meio. 6 pontos do G4 e 6 pontos do Z4. Certo? Eu creio, cara, nesse jogo aqui, eu acho que é Volta Redonda, tá? Eu acho que é Volta Redonda nesse jogo, sabe? Não acho que o Volta Redonda é tão favorito assim, mas eu vi até um jogo do Volta Redonda contra o Avaí. O Avaí conseguiu um gol na casa do Volta Redonda numa falha na saída de bola. E o resto do jogo só deu Volta Redonda. O Volta Redonda, inclusive, conseguiu um empate. A questão do Volta Redonda é a dificuldade de fazer gols, né? É um time que tem muita dificuldade para fazer gol. Não à toa tem o pior ataque da competição junto com o Botafogo de Ribeirão Preto, né? Mas enfim, o problema do Volta Redonda é esse: fazer gols. Faz muito poucos gols, né? A cada 3 jogos ele faz 2 gols só, né? Enquanto a maioria dos times a média é mais de 1 gol por jogo. Volta Redonda faz 2 gols a cada 3 jogos, né? Então, para esse jogo aqui, eu vou ainda achar que o Volta Redonda pode fazer alguma gracinha, certo? Mas enfim, é isso. Não acho que o time do CRB tenha até força para poder ganhar essa partida. Ganhou do Atlético com um gol bem... a bola bate nos caras, divide, bate em todo mundo ali, sobra pra alguém, velho. A maioria dos gols do CRB é assim nessa Série B, né, bicho? E o goleiro salvando tudo, o goleiro pegando tudo. Então, assim, pode até sair um empate aqui, né? Porque o Volta Redonda é difícil de fazer gol e o CRB tem um dos melhores goleiros da competição. Então pode sair até um 0-0, bem safado aqui, né? Mas enfim, só comentários aí sobre esse duelo. Atlético e Criciúma. Cara, embora eu tenha falado da crescente do Atlético, o time que tava lá nas últimas posições, acho que é um time que em algum momento vai voltar a decair, sabe? Ao contrário do Paysandu. O Paysandu é um time que vem numa crescente, tem torcida, tem poder de arrecadação, já estão fazendo parcerias para poder ter mais dinheiro para a sequência do campeonato. O Atlético é um time de empresários que, claro, que vão injetar aí talvez alguma grana para o time não ser rebaixado, mas que
é um time que evoluiu na competição, mas joga contra o Criciúma, que foi um time que evoluiu mais ainda. O Criciúma era um time que estava beirando a zona do rebaixamento. Agora o Criciúma é um time que hoje visa o acesso. E eu tinha falado, pô, o Criciúma nessa posição, na briga contra o rebaixamento, é uma surpresa negativa. O time despontou, meu amigo. O time saiu decolando aqui e escalando a tabela, e hoje é uma realidade o Criciúma sonhar com entrar no G4 nessa rodada, inclusive, também. Tá a 2 pontos da Chape. Precisa depender dos resultados dos adversários? Sim, mas é uma realidade o time do Criciúma brigar por essa entrada no G4, certo? Então, eu vou apostar aqui no Criciúma nesse jogo. E na terça-feira, para fechar a rodada, Operário e Avaí. Operário e Avaí, vamos lá. Operário 12º colocado, 26 pontos, e o Avaí 32 pontos, né? Joga na casa do Operário. Só vamos confirmar aqui, porque eu vi poucos jogos, né, das duas equipes. Eu vi aquele jogo do Avaí contra o Volta, como eu tinha falado, né? Mas deixa eu só dar uma olhada aqui. O Avaí tá brigando aí, claro, também pelo acesso, e o Operário tá lá no meio da tabela, mas o jogo é na casa do Operário, né? Então, em casa, o Operário tem uma campanha de 13ª colocação, 18 pontos em 10 jogos, e a equipe do Avaí, fora de casa, vem com 10 pontos em 10 jogos, 12ª colocação para a equipe do Avaí. Então é aquele negócio, né? O time do Avaí se aproveita mais do bom aproveitamento dentro de casa, e fora de casa não tem um aproveitamento tão bom. Então, para esse jogo aqui, eu vou de empate, porque o Operário também em casa não é essas coisas todas, sabe? Então, é isso, certo? Esses são os jogos aí da Série B, meus palpites, meus pitacos, meus comentários aí sobre cada uma dessas partidas e das equipes também. Agradeço demais a presença de todos vocês aqui no canal. O vídeo ficou muito longo, né? Mais de 17 minutos, mas enfim, quis fazer alguns comentários um pouco mais completos aqui pra vocês também, beleza? Obrigado a todos, gente, tamo junto, grande abraço e até a próxima.